Ângela Martins, biomédica esteta, mestrando pela Universidade Estadual de Maringá, pela UEM, em Ciências de Alimentos. E hoje é um prazer poder estar aqui fazendo parte do programa Lucre Mais com o quadro Suplementação e Saúde. Suplementação é um nome que está em alta, né? Nós temos ouvido muito falar de suplementação, as pessoas têm procurado muito suplementar, cuidar da saúde. E eu quero perguntar a você, será que a suplementação realmente ela faz efeito? Será que realmente suplementar faz bem à saúde? Então, para esse primeiro quadro, nós tivemos algumas perguntas que nos foram enviadas e hoje eu quero esclarecer cada uma delas a vocês. Então, iniciando aqui o nosso quadro de perguntas, qual é a diferença entre suplementação e medicamento? E aí, iniciando, nós precisamos saber o que é suplementação. A suplementação, na verdade, são ativos que nós já temos no nosso organismo, então são vitaminas e minerais que nós já temos no nosso organismo ou que nós trazemos através da nossa alimentação, mas eles são essenciais para que o nosso corpo ele possa funcionar de uma forma saudável e de uma forma correta. E medicamento, doutora? Qual é a diferença, né? O que é um medicamento? O medicamento é tudo aquilo que nós tratamos a doença, ou seja, tudo aquilo que trata a causa de algo. Então, quando nós estamos doentes, a medicação ela vai agir ali direto naquela enfermidade, naquela bactéria, naquele vírus para combater aquilo. A suplementação aí ela já vem numa linha totalmente diferente disso, né? E por que a busca em relação à suplementação cresceu muito? Se nós analisarmos a alimentação dos nossos pais há 30, 40, 50, 60 anos atrás, eles tinham uma alimentação muito mais saudável, eles comiam muito mais alimentos orgânicos. Hoje, quando nós nos alimentamos, nós temos muitos alimentos que já chegam à nossa mesa com um déficit de nutrientes. Se nós compararmos hoje, por exemplo, um tomate que nós temos hoje na nossa mesa e um tomate há 50 anos atrás, ele não tem a mesma quantidade de selênio. E aí, diante dessas questões, o nosso organismo ele começou a sofrer uma deficiência dessas vitaminas e desses minerais. E a partir daí, nós começamos a expressar alguns sintomas e nós começamos a ter realmente algumas deficiências de funções no nosso organismo. Por quê? Porque em algum momento do nosso organismo, esse mineral ou essa vitamina, ele está em deficiência, ele está em falta ou ele está em uma quantidade muito baixa no nosso organismo. E aí, quais seriam os sintomas da falta dessa vitamina? Cansaço excessivo, a pessoa dorme e ela acorda com aquela sensação que ela não descansou, que ela não dormiu o suficiente. Aquela pessoa bem sonolenta, queda de cabelo excessivo. Eu recebo sempre esse comentário na clínica. Doutora, o meu cabelo ele não está caindo, ele está literalmente saltando da minha cabeça, de tanto que ele está caindo. O que é isso? Deficiência de ferro, deficiência de vitamina B12. Quando nós falamos em vitamina B12 ou nós falamos em ferro, o ferro ele é o combustível do nosso organismo. Então, todo o nosso organismo ele necessita de ferro para que ele possa ter um bom funcionamento. Principalmente a nossa parte neural, ela precisa essencialmente de ferro. Quando nós temos deficiência de ferro, o que o nosso organismo ele vai fazer? Ele vai lá no nosso estoque de ferro e ele vai pegar o que tem ali e vai enviar aos órgãos vitais. Ele vai mandar para o cérebro, ele vai mandar para o coração, para o fígado, enfim. Se sobrar ferro, ele vai enviar para cabelo, para pele e para unha. Por isso que quando a nossa B12 ela está baixa, um dos primeiros sintomas é uma queda de cabelo excessiva, porque realmente está faltando esse nutriente no nosso organismo. A pele fica ruim, a unha fica ruim. E um outro ponto muito importante aqui, referente à vitamina B12, afeta principalmente a nossa cognição. Então, quando nós temos
uma baixa de vitamina B12 no nosso organismo, nós começamos a ter uma perda de memória excessiva. Eu recebo muitos comentários de pessoas que chegam no consultório e falam: doutor, eu acho que eu estou com Alzheimer, ou eu estou com início de Alzheimer, porque eu estou esquecendo o nome das pessoas que trabalham comigo todos os dias. E aí você começa a analisar os exames e você vê que a pessoa, ela tá com uma B12 de 200, uma B12 com um índice de referência na casa de 180. O índice de referência ideal para uma B12 é acima de 700. Se você pegar o índice de referência ali do laboratório, ele vai estar ali na casa de 300. Porém, o índice de referência laboratorial, ele é para uma média, ele não é o ideal para o seu organismo. Então, a partir do momento que a pessoa começa a fazer reposição de B12, ela já começa a volta a memória a funcionar normalmente. E um outro sintoma, pessoas muitas vezes têm sintomas de depressão e não é depressão, é sim a falta de ferro, é a falta de B12. Fazendo a reposição, ela consegue voltar a ter aquela disposição, aquela energia e aquela alegria normalmente, por conta realmente que era o ferro que estava faltando ali em relação ao organismo. E aí, quais são as principais vitaminas e os principais nutrientes, né? Nós temos algumas vitaminas que são de extrema importância para o funcionamento do nosso organismo, né? Então, uma delas eu já citei, que é a B12, né? É o ferro, que é essencial, né? Então, ela vai comandar o quê? Faz parte do sistema imune, né? Faz parte do humor, né? Faz parte da cognição. Mas nós temos também a vitamina D. A vitamina D é a vitamina do sol. Então, hoje a vitamina D, ela não é mais somente uma vitamina, ela já passou a ser um hormônio, tal a importância que ela tem no nosso organismo. Por quê? Porque ela faz um papel de anti-inflamatório natural e ela vai agir principalmente na nossa musculatura. Então, geralmente, pessoas que têm deficiência de vitamina D, ela tem uma energia baixa e ela sente uma fadiga muscular, ela sente um cansaço muscular. E também, consequentemente, ela também vai ter um excesso ali de queda capilar, ela vai ter uma pele ressecada, porque realmente a vitamina D, ela acaba sendo ali o fortalecimento para o sistema imunológico e para o organismo como um todo. E aí nós entramos também numa outra questão, que é algo que eu tenho visto de uma forma assim, muito alta de reclamações, tanto para homens quanto para mulheres, que é a questão da testosterona. A testosterona no homem, o ideal é que ela esteja acima de 700. Porém, eu posso dizer com muita tranquilidade que hoje, de cada 10 pacientes que eu atendo, 9 têm deficiência de testosterona. É muito comum pessoas super jovens, na casa de 20 anos, que deveriam ter testosterona acima de 700, ter testosterona na casa de 200. E por que que isso acontece? Eu falei no início que o nosso corpo, ele é literalmente uma engrenagem. E essa engrenagem, ela precisa estar toda alinhada para que o organismo ele possa trabalhar por completo. Um dos itens essenciais para a produção de testosterona no nosso corpo é a vitamina D. Então, se o homem tem deficiência de vitamina D, ele vai ter uma baixa de testosterona, porque nós precisamos de vitamina D, de zinco, de selênio e de magnésio para que o nosso corpo produza testosterona de uma forma natural. Eu atendi um paciente esses dias, ele estava com uma vitamina D de 15 e uma testosterona de 180. O corpo não vai produzir testosterona com uma vitamina D de 15. Por quê? Porque está faltando um ingrediente ali para a produção. Então, é muito mais fácil, muitas vezes, você fazer uma reposição, e aí eu não estou aqui tirando o mérito da reposição hormonal, ela é de extrema importância, sim, em muitos casos, porém, o ideal é sempre nós fazermos com que o nosso corpo produza isso de forma natural. E aí é onde entra a força e a propriedade realmente da suplementação, que ela vai fazer justamente isso.
Eu volto aí numa pergunta que eu citei lá no início, né? Realmente a suplementação funciona? Funciona, por quê? Porque nós vamos estar repondo ali nutrientes, que são nutrientes essenciais para que a nossa parte hormonal, cognitiva, enfim, o nosso sistema do corpo como um todo funcione de uma forma natural. Então, a vitamina D, ela também é essencial para que você possa realmente ter um aumento de testosterona. E no caso da mulher, qual é o índice de referência ideal? A mulher, ela já é um pouquinho diferente do homem, ela não tem um índice de referência ideal. Porém, é muito comum nós termos casos de mulheres que muitas vezes ela tem um índice de referência abaixo de 20 de testosterona. Quando isso acontece na mulher, ela sente uma fraqueza muscular absurda. Ela perde a força. Por quê? Porque a testosterona, ela não vai entrar só na parte sexual. Muitas vezes a gente pensa, testosterona é a parte sexual. É sim a parte sexual, mas ela é força. Então, a testosterona, ela entra na questão de força muscular. Eu sempre recebo essa queixa, né? Eu não tenho força para fazer atividade física. E realmente não tem, porque a pessoa, ela vai sentir, quando ela tem deficiência de testosterona, como se ela tivesse um cansaço dentro realmente da musculatura, como se realmente o corpo dela, ele não tivesse força, mas não é aquele cansaço de você ter feito muita atividade física, é um cansaço realmente que vem de dentro para fora por conta realmente da deficiência desse hormônio que é tão importante. E aí, qual é a importância de você ter realmente um profissional, né, especializado para poder te ajudar nesse momento? A suplementação, ela não é feita simplesmente, eu tô com falta de vitamina D, eu vou lá na farmácia e eu vou comprar uma vitamina D e eu vou começar a tomar. Nós precisamos ter exames para que realmente nos dê esse embasamento, né, que realmente está com esse déficit. E aí são exames de sangue que são básicos, né? Exames de vitamina D, o hemograma completo, TGO, TGP, nós precisamos analisar como que está o fígado. Hoje a maioria da nossa população tem esteatose hepática, que é gordura no fígado. E aí quando nós falamos de gordura no fígado, muitas vezes nós pensamos que ela é porque você come muita gordura. E na verdade não. A gordura no fígado, na verdade, ela é porque você consome muito carboidrato. E aí esse carboidrato se transforma em açúcar e ele vai gerar uma inflamação realmente no seu corpo, né? Então, quando você tem gordura no fígado, geralmente, quando você olha um exame que denota que a pessoa está com gordura no fígado, você pode olhar a glicemia dela, a glicose vai estar alta. Você pode olhar o TSH, que é o exame que nós fazemos uma análise ali da questão hormonal da tireoide, ela também vai estar alta. Por quê? Porque ele desequilibra, né? Então, o nosso corpo, ele tem que estar realmente em sintonia. Se desequilibrou um item, nós temos outras cadeias ali que vão também sofrer por questão da deficiência desse ativo ou dessa vitamina. E aí, nós vamos falar um pouquinho agora qual é o perigo das modinhas, né? Nós temos ouvido muito falar sobre Mounjaro, sobre Ozempic, e eles têm as suas propriedades benéficas. O Mounjaro, inclusive, tem várias propriedades aí que é muito benéfica, principalmente para essa questão, né, não só da perda de peso, mas na questão realmente estrutural aí, né, da glicose, né, no organismo, ele ajuda a equilibrar, enfim. Mas qual é o cuidado? Nós precisamos sempre entender que em algum momento nós precisamos em algum momento nos desfazer dessa medicação. E aí, no momento em que a gente se desfaz dessa medicação, qual vai ser o meu processo? Qual vai ser o meu posicionamento a partir dali, né? Então, quando nós fazemos o uso dessas canetas, né, vamos falar assim das canetas milagrosas, geralmente nós não temos fome e nós acabamos não nos alimentando. Eu atendi um paciente esse dia que falou exatamente a seguinte frase: eu fico o dia todo com 3 castanhas. E aí essa pessoa, ela vai ter o quê? Uma falta exagerada de vitaminas. E geralmente, se a pessoa ela já está num processo de obesidade,
ela já está, muitas vezes, com deficiência de muitas vitaminas. Ela já está com gordura no fígado, ela já está com a tireoide funcionando de uma forma incorreta, ela já está com inflamação no intestino, e aí ela não vai emagrecer. Por quê? Porque se você tem deficiência de vitamina, você não vai emagrecer de uma forma natural. Então, você vai tomar esse medicamento, você vai deixar de comer, você vai emagrecer, porém você vai perder toda a sua parte de vitamina e a sua parte de mineral. E aí é onde você começa a ter um cansaço exagerado, a pessoa acaba ficando muitas vezes com aquele olhar cadavélico, aquela cara de doente. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, nossa, o fulano emagreceu tanto, mas ele tá com uma cara de doente. Por quê? Porque ele está emagrecendo, mas não emagrecendo de uma forma saudável. Ele está emagrecendo, mas ele está emagrecendo sacrificando o corpo dele, porque realmente ele está deixando de consumir ali nutrientes. Então, nesse momento é muito importante você ter realmente um acompanhamento profissional para fazer uma análise dos seus exames e aí sim associar a reposição de vitaminas, o consumo de proteína quando você faz o uso dessas canetas, ele é indispensável. Por quê? Porque você vai perder gordura, mas você também vai perder muita massa muscular. E a proteína, ela vai ajudar você nesse processo para que você não perca massa muscular. Porque as pessoas, você quer emagrecer, mas você quer ficar bonito. Você quer ter um corpo bonito, um corpo saudável. E, geralmente você acaba emagrecendo, perdendo massa muscular, acaba ficando flácido, com esse olhar, com esse rosto envelhecido, né? E aí acaba não sendo interessante. Então, o ideal é sempre você realmente fazer tanto a sua suplementação, a sua reposição de vitaminas ou o uso desses medicamentos emagrecedores, mas sim com um bom acompanhamento, né, do endocrinologista, do nutricionista, né, de um fisioterapeuta, do biomédico para te ajudar na questão da suplementação, para que você possa realmente emagrecer, mas também manter a sua saúde e a sua qualidade de vida. Respondendo agora uma outra pergunta, né? Como iniciar a suplementação? Então, geralmente, nós trabalhamos em cima de 3 pilares, tá? O primeiro pilar são os exames médicos, então, são os exames básicos ali de hemograma, mas com esses exames a gente consegue fazer uma análise ali geral, né, do organismo. O segundo pilar seriam os sintomas. Então, qual é a queixa? Eu tenho falta de energia, eu não consigo dormir, eu tenho muita queda capilar, eu tenho compulsão para doce, né? Enfim, né? Quais são os sintomas que você tem sentido? Não consigo perder peso. E aí, qual é o terceiro pilar? Qual é a sua expectativa? O que você quer? Eu quero ter mais energia, eu quero ter mais disposição, eu quero ter uma pele mais bonita, eu quero perder peso, né, de uma forma mais rápida, mais saudável, sem precisar ficar tomando muita medicação para que isso aconteça. E aí, a partir desses 3 pilares, nós vamos montar um protocolo associando ali a deficiência de vitamina, o sintoma e o que a pessoa quer. Por quê? Porque aí nós podemos incluir ali, por exemplo, na suplementação, uma L-carnitina, que é excelente para queima de gordura, podemos colocar ali um BCAA, né, que ele vai ajudar a parte de energia e também a questão de ganho de massa muscular, né? Então, assim, tem alguns ativos ali que nós conseguimos acrescentar, a biotina para que você possa, né, ter um cabelo mais bonito, mais forte, uma pele mais bonita, com mais colágeno, enfim. E aí a gente consegue realmente fazer essa associação, juntando ali a necessidade com o sintoma e também com a questão do que a pessoa está desejando. A partir daí é onde nós montamos o protocolo. E a partir de qual idade, né, pode ser feita a suplementação? Então, essa pergunta é uma pergunta que a gente sempre recebe. Vai depender muito dos sintomas, tá? Então, hoje é muito comum nós vermos adolescentes, por exemplo, que estão totalmente desanimados. O adolescente nós chamamos aí, que é a geração do quarto, né? O adolescente, ele vive dentro do quarto, então ele não toma sol. Então, hoje, não só o adolescente, mas nós podemos falar que praticamente a população em geral, todos nós temos deficiência de vitamina D.
Mas o adolescente, ele vai ter, sim, geralmente, né? Quando ele é muito sonolento, quando ele fica sempre indisposto, né? Não tem disposição para fazer atividade física ou outras atividades, ele pode sim estar com uma deficiência de vitamina D e deficiência de vitamina B12. E deficiência de outros minerais também, como por exemplo o magnésio, o selênio, né? E aí a importância sim de fazer sempre ali um check-up periódico, estar sempre procurando realmente, buscando fazer exames para poder estar analisando e cuidando. Então, não tem idade para suplementar, tá? Então, desde um adolescente até o idoso aí de 90, 100 anos, é muito importante que a suplementação aconteça. E vamos falar sobre o mito, né? Os mitos da creatina, né? Falar um pouquinho a respeito da creatina. Será que a creatina realmente ela faz esse efeito? Ou consumir muita creatina dá pedra no rim, né? A creatina, ela é maravilhosa, principalmente para as pessoas mais velhas, tá? Por quê? Porque ela vai ajudar você a ganhar massa muscular. E ela vai trabalhar também aqui na parte neural, na sua cognição. Então, é muito recomendado hoje já que não só aquelas pessoas que praticam esportes façam o uso da creatina, mas as pessoas mais idosas também façam o consumo, façam o uso da creatina para que ela possa também ter ali, né, um ganho de massa muscular, né? E hoje a gente já sabe que a massa muscular, na verdade, é o que nos traz saúde, né? Então, é o que vai nos ajudar a envelhecer de uma forma saudável. E vamos falar um pouquinho também, uma outra pergunta que sempre vem e que nos enviaram a respeito do ômega 3, né? Será que o ômega 3 realmente ele é importante, ele tem efeito? Ômega 3, eu falo que ele é assim um dos ativos que ele é essencial para que a gente realmente viva melhor, né? Por quê? Porque ele é um anti-inflamatório natural. Então, nós temos o ômega 3 naturalmente através dos peixes, né? Mas nós também podemos fazer a suplementação via oral do ômega 3, né? O ideal é que ele seja ingerido após o almoço. Tem algumas pessoas que têm um pouquinho de indisposição em relação ao ômega 3 quando consome pela manhã, mas após o almoço é o ideal. E ele vai agir fazendo uma redução ali na questão, né, do colesterol. Então, ele é ótimo para reduzir colesterol. Se você está com triglicerídeos alto, começa a fazer o consumo de ômega 3, você vai ver que em 90 dias você vai ter uma redução excepcional na baixa de colesterol. Gordura no fígado, como nós falamos anteriormente, ômega 3 é maravilhoso, ele vai ajudar também na redução. E uma outra característica que talvez as pessoas elas não saibam, o ômega 3 ele é maravilhoso para visão. A nossa retina, então, quando nós envelhecemos, o nosso corpo todo envelhece. O nosso cabelo, ele envelhece, a nossa pele envelhece, os nossos órgãos internos envelhecem, o nosso sistema cerebral, né, neural, ele também envelhece e a nossa retina também envelhece. Então, é comum nós vermos pessoas aí a partir de 70, 80, 90 anos que começam a ter uma perda muito brusca na visão. E o ômega 3, ele vai ajudar nesse processo de envelhecimento da retina. Ele vai proteger a sua retina do envelhecimento. Então, se você quer uma proteção para que lá, quando você tiver com 80, 90 anos, você tenha uma boa visão, mantenha, né, a sua boa visão, comece a fazer o uso do ômega 3. É uma curiosidade que eu acho bem interessante e realmente, assim, é algo que faz muita diferença, que é essa questão da proteção da retina. Ele tem realmente ali alguns ativos que vai agir ali diretamente nesse quesito, realmente que vai ajudar na questão da visão. Quero agradecer a participação nesse primeiro programa. Quero deixar também as minhas redes sociais, o meu Instagram. Se você tiver mais dúvidas sobre suplementação, saúde, beleza e bem-estar, você vai nos encontrar ali, o meu Insta é doutora.elisângela Martins, ali tem várias informações sobre saúde e beleza. E caso você tenha dúvidas ou queira um assunto específico,
No próximo mês nós estaremos de volta e você pode mandar as suas dúvidas e as suas perguntas tanto para o @ do programa quanto para o nosso Instagram também. Muito obrigada!